Fala galera, aqui é o Pedro Aquino e seja bem-vindo a mais uma aula de UX Motion Design e hoje a gente vai falar sobre como preparar a UI dentro do After Effects. Então você trouxe ali do XD, ou do Sketch, ou do Figma, que seja, e a gente já fez aulas aqui no nosso canal do YouTube sobre como faz a exportação de cada uma delas, de cada um desses aplicativos. Eu vou colocar o link para você na descrição. Mas o mais importante é, quando chega no After Effects, ele não chega exatamente da maneira como ele deve chegar pensando na animação. E é isso que a gente vai falar hoje, beleza? Para a aula de hoje a gente vai usar exatamente esse projeto, que eu vou deixar o link aqui embaixo também, é do UI8, chamado Rent. Então é um aplicativo de aluguel de imóveis, de aluguel de quartos, de apartamento. Tá de graça, então vou colocar o link aí se você quiser baixar para estudar, porque provavelmente aí, como tem direitos autorais, você não pode sair animando e divulgando como seu, então fica de olho nisso. Mas você tem várias telas e eu vou pegar a tela de exemplo, essa aqui, ó, que é exatamente o momento em que o usuário ele vai fazer um filtro da busca que ele vai fazer. Então é o filtro ali, por exemplo, do valor do aluguel, né? Do valor da hora, a distância, ou seja, quão distante de onde você está, as avaliações, rates, enfim. É exatamente esse momento daqui que a gente vai trabalhar no After Effects. Uma coisa que a gente tem que ficar de olho é que a altura dele está diferente do onboarding. Por que essa altura está maior e essas também? Exatamente para dar esse, para ele poder inserir mais conteúdos que serão visualizados através de scroll. Então, sempre quando a altura está maior, você vai trabalhar com scroll, como aqui, por exemplo, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer lá no After Effects é definir a altura certinha dele. Então, se você clicar em qualquer tela que tenha a altura correta, você vai ver aqui, ó, 375 por 812. Então, se você chegar aqui no After Effects e der Ctrl K, você poderia muito bem chegar aqui na altura, botar 812, porém, ele corta, né? Porque ele corta aqui centralizado. Então, olha só o que a gente vai fazer, porque a próxima etapa, a gente vai juntar a próxima etapa com o ajuste da posição da UI agora. Que é o seguinte, quando você, aqui no Adobe XD, você coloca que a aparência vai ter o fio branco, ou seja, o fundo, ele vai ter o fio branco. Aqui no After Effects, ao invés de criar um background branco, ou seja, um shape ou um sólido branco, dá Ctrl K. Ele coloca a cor exatamente nas configurações da composição. Então, de fato, o fundo está branco. Se você renderizar, ele vai ficar branco. Porém, no After Effects, esse fundo é transparente. Ele é transparente. Então, se você quiser fazer qualquer tipo de animação, levando em consideração que isso é um sólido branco, e que se você colocar componentes por cima ou por trás, ele vai considerar esse sólido branco, você está inteiramente enganado. Então, por isso que é muito importante você já inserir um background para ficar tudo certo. Então, aperta Ctrl Y, Make Comp Size. Você vai colocar a cor do background aqui, no caso é branco, mas se fosse outra cor, você ia colocar outra cor. Eu estou clicando aqui e ele não está indo, ele não está pegando o branco, tá vendo? Mas a gente pode botar o branco normal. E aqui você vai escrever BG. Então você vê que ele já inseriu em cima de tudo o nosso sólido branco. Para você jogar o background lá para trás, você pressiona o Ctrl Alt Shift para baixo. Aqui nessa aula aqui a gente vai falar muito sobre atalhos. E o atalho é muito importante desde a preparação da UI no After Effects até a animação em si. Tá? Então fica de olho aí, anota o que você puder. Então Ctrl Alt Shift para baixo, ele vai lá para baixo. Quando eu boto para cima, ele vai para cima. Se você não tiver o Shift, você vai navegar ali a posição da sua camada. Lembrando que o que está embaixo é o que está atrás. E o que está em cima é o que está na frente. Beleza? Tendo feito isso, agora a gente já está com background branco. E por que isso vai fazer um link com relação à posição da nossa UI? É porque agora que a gente tem esse sólido bonitinho, compondo tudo, a gente vai poder reposicionar todos esses elementos e dar um snap exatamente nesse background que a gente acabou de criar, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui um lock no BG, eu dou Ctrl L também, para dar lock nele, ó. Seleciono o BG, Ctrl L, e aí a gente vai fazer o seguinte, a gente vai pegar todo mundo, Ctrl A, então agora está todo mundo selecionado, e aí você vai pegar exatamente esse topo daqui, esse aqui, ó, que é exatamente o topo da nossa UI, clique e arrasta, e com Ctrl pressionado, chega até a pontinha aqui que ele vai dar um snap, ó. Bum! Pronto. Então agora você acabou de deixar tudo bonitinho como estava antes. Então, ótimo. Outra coisa que a gente precisa ter em mente é
Quando ele vem do Adobe XD, ele vem numa determinada proporção, ou de qualquer outro aplicativo. Só que se a gente quiser trabalhar aqui, por exemplo, em Full HD, né, numa qualidade maior, ou seja, você trabalhar em 4K, então a gente precisa trabalhar com a escala também, que essa aqui está muito pequena. Então o que a gente vai fazer, cara? Eu vou fazer com que todo mundo fique linkado com o nosso background, beleza? Todo mundo vai ser filho do nosso BG, e aí eu vou mudar a escala do BG. Agora, como é que eu vou calcular o quanto que eu vou escalar? Você vai fazer o seguinte, aperta Ctrl K, e aqui vamos pensar em multiplicar esse número por 3. Por que a gente vai multiplicar por 3? Eu vou te mostrar. Então, Lock Aspect Ratio, vem aqui na altura, por exemplo, ou na largura, multiplica por 3. Então agora a gente vai ter essa tela grande aqui, ó, tá? Essa composição bem grande, que está aqui com uma qualidade boa, 100%, ela pega bem aproximado. Então agora, o que a gente vai fazer? A gente vai linkar, criar o parentesco de todos os elementos com o background. Só que eu não posso criar o parentesco com o background, o que já tem parentesco. Tá vendo? Então, o que a gente pode fazer? Ó, seleciona tudo que está none. Então, ó, tá none, aí Ctrl pressionado, none. Quando tiver menos none do que algo já parenteado, eu vou em cada none e vou selecionando com Ctrl. Agora, se tiver só algumas coisinhas parenteadas, eu dou Ctrl A e desseleciono o que está parenteado. Beleza? Ótimo. Parenteado é um nome feio, né? É porque em inglês tem parented. Como é que é? O parentado. Enfim. E aí você vai pegar todo mundo que está com none e você vai colocar como filhos do nosso background. Ótimo. Agora, quando mexer o background, todo mundo vai se mexer. E como eu multipliquei por 3 a nossa largura, aqui basta você sair de 100% de escala, apertando o S, e bota 300. Então pronto. Você acabou de colocar todo mundo em altíssima resolução. E outra coisa também é que o interessante é que os componentes que vêm do Adobe XD, isso é um outro ponto que a gente tem que conversar, ele já vem com essa rasterização contínua. Então não tem problema você escalar uma composição que não vai pixelar. Tranquilo? Agora vamos entender como é que é o comportamento do XD ou de outro programa, o que vem, o que é grupo e o que é componente. A gente já conversou sobre isso na aula de exportação, mas é basicamente o seguinte, o que é componente ele vem como uma pré-composição, então ó, esses aqui todos ó, são pré-composições, então foram definidos como componentes, ó, o botão, então tudo que é composição, ó, o ícone, então title, status, então tudo isso aqui foram definidos como componentes. E o que é agrupado no XD, ele não vem como pré-composição. Ele vem com as camadas normais ali, listadas, só que ele cria um container, um shape quadrado, retangular, invisível, que é pai daquelas camadas. Então, quando você agrupa, quando você traz um grupo, ele vem com um shape representando o grupo, que é invisível, que é pai, ou seja, o parentesco ali faz com que ele seja pai de todos os elementos que estão dentro daquele grupo. Então, vou dar um exemplo aqui. Se eu clicar aqui em cima do nosso slider, vamos ver aqui o que acontece. Ó. Você vê que tem esse grupo 10 aqui, ó, se você tirar o olhinho e colocar, ele não é nada. Aqui, ó, esse aqui também não. Então, é um grupo dentro de um grupo. Tá vendo? E aqui começa a ser os nossos elementos. Então, eu não gosto dessas camadas invisíveis, para ser sincero. Eu prefiro inserir aqui um objeto nulo se eu precisar. Aqui eu não preciso. Mas se eu quiser deixar um grupo, ó, você deleta um deles, nem sempre vem com 2, tá? Fique ligado nisso. E você pode botar aqui, ó, slider group null. Tá bom? Deixa eu só aumentar um pouquinho aqui, ó. Slider group null, se você quiser manter. Se você não quiser manter, ó, porque ele já está agrupadinho, se você não quiser manter, você deleta. Tranquilo? Isso é bom ficar na sua mente. Outra coisa que a gente precisa levar em consideração é como é que essas camadas estão ordenadas. Eu gosto de fazer com que as camadas de baixo estejam embaixo e as de cima estejam em cima. Então, uma forma muito rápida de fazer isso, eu vou te mostrar agora. Vamos começar selecionando os de baixo aqui, que no caso é o nosso botão. Selecionou ele aqui assim, ó. Você vai pressionar o Ctrl Alt Shift para cima, que ele vai ser jogado lá para cima. E aí você vai mudar a cor dele. Aí o que eu gosto de fazer, cara? Antes de eu definir exatamente as cores de cada um, que isso demanda às vezes tempo, eu gosto de colocar apenas 2 cores para a gente dividir linha por linha. Então, por exemplo, 2 cores muito contrastantes, que é, vamos supor, o roxo
e o laranja. Então esse aqui, por exemplo, que eu já selecionei e joguei para cima, eu vou e coloco o orange. Tranquilo? E eu vou selecionar agora essa linha daqui, Ctrl Alt Shift para cima, e eu vou botar purple. E eu seleciono esses daqui, ó, Ctrl Alt Shift para cima, e eu vou colocar como orange. E eu vou fazendo isso com cada linha, porque além de eu estar colocando em ordem cada linha, eu estou também já mudando as cores. Ó. Então, Ctrl Alt Shift para cima, e esse aqui vai ser purple. A gente sem querer trouxe também o background. Então, vou jogar Ctrl Alt Shift para baixo e vou locar ele novamente. Ótimo. Agora, a gente estava em qual? Nessa linha daqui. Então, o Facilities, ele pode ir junto também. Então, vamos botar ele aqui como Purple. E agora essa linha. Só que aí você vê que ele vem com um componentezão aqui, ó. Aí já fica, né? Vamos deletar. Isso aqui é o grupo. Se você olhar aqui, ó, foi exatamente o que a gente falou. Essa galera foi agrupada, então você pode deletar ele. E agora vamos selecionar esses daqui, Ctrl Alt Shift para cima, e você vai fazendo isso com cada um, com cada linha. E pronto. E aqui eu posso botar talvez o header, vou botar todo mundo junto, Ctrl Alt Shift para cima. Esse aqui eu vou botar orange, porque eu quero colocar toda essa galera. Vamos botar só esse último aqui de cima, ó, lá em cima, e vamos botar como purple, que é exatamente aquela barrinha do topo que mostra a hora. Então beleza, então se você olhar aqui, olha só, tá tudo coloridinho e você sabe agora que as cores estão representando cada linha. Então para mim assim é o começo de um pouquinho de organização com relação ao que cada coisa é. E aí é óbvio que depois você pode mudar aqui, vamos supor, esses todos aqui eles podem ter a mesma cor. Então ao invés de ser laranja, roxo e laranja, você pode botar a mesma cor, ou só esses ícones, tá bom? Outra coisa que você tem que ver também é ver o que você quer, agrupado ou não, o que tenha exatamente aquela camada invisível. Então, quando você clicar aqui nesse botão, você vai ver, ó, é uma camada invisível. Então, você pode deletar. Então, você pode deletar esse aqui, clica nesse aqui, deleta, porque ele sempre seleciona o que está em cima. Então, aqui, ó, pronto. Então, agora eu tenho acesso aos nossos elementos aqui. Outra coisa que você precisa fazer, que é muito importante, é chegar aqui no Adobe XD e exportar exatamente aqui a nossa tela. Por quê? A gente vai pegar essa imagem e vai colocar em cima do nosso projeto no After Effects para ver se tudo foi de forma correta. Tanto em questão de posição, de cor, de se a fonte está igual, se o peso da fonte está igual. Geralmente o problema vem mais com o peso da fonte. Tá? Então, eu selecionei esse storyboard, vou fazer aqui um selected, vou criar um PNG. Então a gente tem aqui o nosso PNG, eu vou simplesmente dropar ele em cima da nossa composição, Ctrl Home para centralizar ele, aperta S e de 100% a gente vai para 300. Tranquilo? E outra coisa também, a gente vai colocar ele na posição correta, clique e arraste com Ctrl pressionado até ele dar snap aqui. Um processo que geralmente eu faço quando eu uso uma imagem de referência para ver se está tudo correto na posição, é o seguinte, primeiro eu coloco esse aqui numa opacidade de 50%, eu insiro um tint, então vou inserir um efeito tint, e aqui no tint, tudo que é preto, eu boto vermelho, que aí fica com contraste legal, e aí fica mais fácil de você ver, tá? Então olha só, você vê que o original, por exemplo, o horário já não está correto, todo o resto aqui parece que está tranquilo, questão de posição, né? Muitas vezes você vai ver uma coisa ou outra mudando de posição, né? Então, aqui você vê que está um pouquinho para baixo. E aí o que eu faço? Eu coloco cadeado nessa camada aqui, exatamente para eu poder selecionar os que estão embaixo e alterar a posição. Então, por exemplo, aqui, ó, esse rating, seria legal ele ir um pouco mais para cima. Você vê que ele não está exatamente na posição correta. Mas muitas vezes a parada vem tipo, muito pior do que isso aqui. Tá? Ele continua meio estranho aqui, aí eu teria que confirmar a fonte. Então, vamos supor que você já viu tudo. Aí, por exemplo, o horário aqui, vamos ver o que aconteceu. Isso aqui é um componente, então clica 2 vezes. A gente tem aqui SF ProText. É o SF ProText, tá certinho, tamanho 15, semi-bold. Então aqui, ó,
tamanho 15, bold. Ah, eu tô selecionando aqui o grupo, então deleto o grupo. Olha, então você vê que ele veio como Myriad Pro. Então não foi só peso, não. Ele veio como Myriad Pro. Então o que você vai fazer? Pro é o CF Pro Text. É esse aqui, ó. Então, semi-bold não tem. Vamos ver se é o bold. Então, obviamente tem que selecionar o texto, né? Vamos lá. SF Pro Text. Vamos chegar aqui. Bold. E vamos ver. Agora sim. Agora basicamente ver a questão de posição. Ó. Então, beleza, um pouquinho mais para cima e para a esquerda. Beleza, então agora a gente ajustou a questão do horário. E cara, é basicamente isso, né? E aí você vai olhando se tá tudo certo. E aí, terminando, você pode simplesmente deletar ou você mantém como referência. Então você pode tirar o olho, mantém o cadeado, só para você ter aqui caso no futuro você precise dessa referência. E por fim, uma outra etapa também que é muito importante é você renomear as suas camadas. Se a gente tem aqui os ícones de avaliação, por exemplo, você vai clicar neles, você vai ver aonde eles se encontram, e agora você vai renomear. Então a gente tem esse primeiro aqui, ó, e aí você bota, vamos supor, Rectangle, Rating, tá? Você pode botar R de Rating, pode ser, Rating, All, tranquilo? E aí aqui você pode botar Text, Rating, All. E eu tô botando aqui, ó, com Ctrl, para baixo e para cima, você vai selecionando as camadas para cima e para baixo. Então, ó, você pode dar Ctrl para cima, esse aqui, Enter, Rectangle, R5, vamos supor. Aqui eu posso botar, ele está chamando de Icon Star, então acho que já está com um bom nome. E esse aqui eu posso botar Text R5. E aí você vai renomeando. Esse aqui, no caso, é um grupo, eu vou deletar. E é muito importante você renomear, porque depois de você ter organizado todas as cores, para você ter mais ou menos um norte, e depois tudo renomeado, na sequência bonitinha aqui, você pode começar a fazer a sua animação. Ah, mas Pedro, tem coisas aqui que são pré-composições, mas eu queria ter acesso para animar. Você acha que é melhor eu pré-compor, que existe como fazer isso? Às vezes sim, às vezes não, tá? Então, primeiramente, como é que você retira uma pré-composição? Nativamente no After Effects não existe isso, porém, no AEUX você tem essa opção. Então, o AEUX é de graça, tem um botão aqui, ó, Ampli Comp, a gente já fez o vídeo sobre como instalar o AEUX, vou colocar aqui embaixo na descrição. Mas, se você selecionar aqui uma camada que seja, vamos supor, essa de cima, e você clicar em Ampli Comp, ele vai tirar todos os elementos de dentro daquela pré-composição, colocar aqui na timeline e deletar aquela pré-composição, tá vendo? Só que nem sempre isso é necessário, porque quando é componente, você já tem na sua cabeça que aquilo vai se animar baseado em algum tipo de gatilho. Se a gente tem aqui embaixo um botão, e aí para a gente ver esse botão seria interessante a gente criar um objeto nulo de scroll, então vamos fazer isso logo, só para você ver rapidinho, ó, Ctrl Alt Shift Y, eu vou botar assim, ó, null scroll. Então esse aqui vai ser o objeto nulo que a gente vai usar para scrollar o nosso conteúdo. Então o que eu vou fazer? Tudo que está linkado para o BG, lembra? É exatamente o que eu vou linkar agora para o null scroll. Que eu só linkei para o BG mesmo para a gente poder mexer na escala. Lembra disso? Pronto. Vou pegar eles. Clique e arrasta para o null scroll. Ótimo. Então agora você tem a posição do objeto nulo para poder ir para cima e para baixo. Porém, se você olhar, esse header aqui ele tem que ficar fixo. Como? Eu vou selecionar toda essa galera, vou chegar aqui, ó, no nosso parentesco, vou botar none. Porque agora quando a gente mexer no objeto nulo, ó, ele vai ficar fixo, tranquilo? Então, ó, vamos dar um scroll aqui para baixo. Então a gente tem agora o nosso componente para aplicar. Então o que a gente vai fazer aqui? Ah, Pedro, eu quero animar esse botão, mas ele está como uma pré-composição, então eu quero mexer na escala, na cor, etc. Então, a escala você já pode mexer aqui, mas a cor você vai ter que entrar na pré-composição. Eu acho, nesse caso, nesse tipo de componente,
você manter como uma pré-composição para você entender como é que se comporta um componente. Então você está aqui, vamos supor que ele vai clicar no botão em 2 segundos. Você vai clicar 2 vezes nessa pré-composição e ele vai estar selecionando exatamente, ele vai estar com o cursor da linha do tempo exatamente naquele momento. Então, se eu quero, vamos supor aqui, ó, botar S, vamos fazer aqui uma animação de botão sendo pressionado. Opa! Mais ou menos assim. Shift Page Down e volta para 300. Por exemplo, vou fazer algo aqui bem rápido, tá? Eu vou até dar um Trim Comp to Work Area. Então aqui, ó, a gente tem aqui o nosso botão. Vou jogar esse aqui um pouco mais para cá. E esse último keyframe eu vou... Desculpa, cara, é que eu não consigo não mexer no time e no spacing, tá? Então, acho que... Vamos ver o timing da volta aqui, ó. Acho que esse timing aqui tá bom. Ótimo. Beleza. E aí vamos supor que eu queira mudar de cor. Ao invés de você tirar essa pré-composição, você pode simplesmente botar o cursor da linha do tempo no momento certo, onde vai mudar de cor, clica 2 vezes na composição e você sabe que é exatamente aqui que você vai mudar de cor. Aí o 2 vezes, coloca um keyframe nessa cor, page up 1, 2, 3, 4, por exemplo, coloca outro keyframe, vamos dar um zoom. Aqui, ó. Então a gente sabe que, por exemplo, aqui a gente pode botar uma cor mais clara. Tranquilo? E aí, Shift Page Down 2 vezes, Ctrl C, Ctrl V no primeiro botão, F9, enfim, estou fazendo algo bem rápido só para você ver que é assim que o componente vai se comportar, né? Naquele momento que rolou o gatilho é onde você vai inserir a animação. Então, eu acho que faz sentido você, exatamente no momento em que rolar o gatilho desse componente, você entra aqui na pré-composição e faz a animação. Acabei entrando aqui um pouco em animação de botão, que não era a ideia, mas o principal é basicamente isso, cara, essa preocupação que você precisa ter para organizar a sua animação aqui, o seu projeto, o seu UI dentro do After Effects, para começar a fazer a sua animação de uma maneira um pouco mais fluida, porque você sabe que cada camada tem um nome certinho, tem uma cor exata, entendeu? Você sabe que tem parentesco, o que é pai, o que é filho, tranquilo? Então, muitas vezes, aqui, só mais uma coisinha que eu acho que é importante mencionar, vamos supor, esse botão aqui, esse retângulo, que é o botão, ele pode ser o pai da estrela e do 5. Acho que faz sentido. Então, em cada botão seria interessante você chegar aqui nos elementos, por exemplo, a estrela e o texto, e aí ele vai ser filho do rectangle. Porque aí quando se você quiser animar a escala aqui, ó, já vai estar tudo bonitinho. Então, também é importante você definir o que é pai, o que é filho em toda a sua UI. Beleza? Espero que tenha te ajudado, foi uma aula rápida só para te mostrar como é que é o processo de organização de uma UI dentro do After Effects para você animar. Se ficou uma dúvida, coloca aqui nos comentários, dá um like, se inscreva no canal e na descrição vou colocar o link aí para outras fontes aí de conhecimento que a gente tem publicado no nosso canal. Tranquilo? Então, um forte abraço, aqui é o Pedro Aquino e até a próxima aula.